Você já parou para pensar nos imprevistos previsíveis que podem acontecer na nossa vida? Uma geladeira queimada, um computador danificado ou um carro quebrado? Se você já passou por alguma situação como essa, comenta aqui embaixo para todo mundo ver que isso acontece com todo mundo. Mas para você estar preparado para essa situação, o ideal é você montar sua reserva de emergência, para que você tenha mais segurança psicológica e financeira. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como calcular sua reserva e como alocar ela de maneira segura e fácil. Se você está gostando desse conteúdo, você se inscreve no canal, comenta, curta e compartilhe com seus amigos, para que esse conhecimento chegue a mais pessoas e todo mundo possa ter essa tranquilidade financeira que a gente procura. E o que é reserva de emergência? É um valor em dinheiro que você vai deixar guardado, alocado, para usar exclusivamente quando você tiver um imprevisto ou alguma emergência. Quando você perder um emprego, se você perder o emprego, se você tiver um problema de saúde com você ou algum parente, um gasto emergencial na sua casa ou no seu carro que você tem que fazer de imediato. Todas as situações você vai se usar da reserva de emergência para que você não se endivide, para que você não recorra a valores emprestados. É como se fosse um colete a salva-vida quando você está entrando num navio. Quando aquele navio afunda, você não quer que ele afunde, mas se ele afundar, você tem um colete para te salvar. A melhor analogia que eu achei foi aqueles quadrinhos que tem um papel higiênico, somente quebrar em último caso. Então, você não vai pegar aquele papel para suar o nariz, para você limpar o rosto. Aquele papel tem um fim único e exclusivo. E você já sabe qual é. A reserva de emergência deveria ser um pilar para qualquer pessoa, principalmente para você que investe. Porque você não quer ter um dinheiro guardado e ter que usar do cheque especial, do cartão de crédito, para que você supra suas necessidades do dia a dia. Então, você tem que primeiro montar sua reserva de emergência. Existe exceção? Não, Thiago, meus pais são vivos e têm dinheiro, ou não, eu sou funcionário público, sou estável, sou um CLT de uma empresa grande. Não, não existe exceção. Todo mundo tem que ter sua reserva. Seus pais podem falecer, seu salário pode atrasar. E como é que você vai viver durante esse período? Então, não tem exceção. Todo mundo tem que ter sua reserva. E quanto dinheiro devo ter? Isso vai variar bastante, a depender da estabilidade que você tem nos seus rendimentos, no seu emprego. Se você é um funcionário público e já tem estabilidade, entre 3 meses e 6 meses é um valor que vai te atender muito bem. Caso você seja um funcionário CLT, com emprego de uma área que não seja muito volátil, que corra risco de demissões, 6 meses do seu custo de vida vai ficar muito adequado para você. Agora, caso você seja empresário, ou você tem um emprego numa área muito volátil, tipo corretor de imóveis, ou advogado que recebe muito no mês, no outro fica sem, ou no outro não recebe, eu recomendo que você tenha 1 ano do seu custo de vida. E como que você vai saber seu custo de vida? Você vai olhar no vídeo anterior e vai montar aquela planilha de orçamento familiar. Monta ela que você vai olhar seus custos essenciais. Esse vai ser o valor que você vai considerar aqui na reserva de emergência. Se você está com dúvida, olha aqui no card ou no link da descrição que você vai voltar nesse vídeo e vai tirar suas dúvidas de como montar esse orçamento doméstico. E onde vou guardar meu dinheiro? Eu poderia vir aqui e citar para você, investe no ativo X, Y e Z. Mas eu não quero só te dizer como fazer, o que fazer. Eu quero te mostrar o porquê você está fazendo isso. Para que você comece a entender o raciocínio, a lógica que você está fazendo isso. E para isso eu preciso passar no tripé dos investimentos, que seriam essas 3 bases: segurança, liquidez e rentabilidade. Já vou adiantando, hein? Caso alguém te ofereça algo seguro, líquido e com alta rentabilidade, cuidado, muita chance ou provavelmente é golpe. Mas voltando aqui para a reserva. A sua reserva de emergência, ela precisa estar num lugar seguro, porque você não pode perder esse dinheiro, porque você pode precisar dele a qualquer momento, e num lugar líquido. O que é líquido? O que é liquidez? É a velocidade que você consegue transformar o seu ativo em dinheiro. Ou seja, se você tem um terreno, uma casa, um imóvel, você consegue transformar ele em dinheiro numa velocidade mais lenta, por exemplo, do que um carro,
que consequentemente mais lenta do que o dinheiro que você tenha guardado no colchão ou na sua reserva de emergência. Então, você tem que estar com ele de maneira a que você consiga sacá-lo de maneira rápida. Por isso que você tem que deixar a sua reserva de emergência nesses ativos que eu vou te citar. Por quê? Porque eles são muito seguros, você não corre o risco de perder o seu dinheiro ou dele desvalorizar muito no momento que você precise, e você vai conseguir tirar ele com a liquidez com uma velocidade mais rápida possível, porque no momento de imprevisto é disso que você precisa, de velocidade. Vou listar agora algumas opções que unem esses dois pilares, segurança e liquidez, para que você possa tomar a melhor decisão de onde alocar sua reserva de emergência. O primeiro deles é o Tesouro Selic, que é um título público federal, onde você consegue investir através da plataforma do Tesouro Direto e consegue emprestar dinheiro para o governo. Esse título é considerado o mais seguro do país. Por quê? Porque o governo não tem histórico de não pagar suas dívidas, porque o governo tem a impressora de dinheiro embaixo dele, então se precisar ele imprime mais dinheiro para te pagar, e ele consegue emitir dívidas de longo prazo para pagar as dívidas de curto prazo. Esse título ele é atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros no país, atualmente em 14,25%. Essa taxa pode variar para mais ou para menos, de acordo com as reuniões do Copom, que acontece a cada 45 dias. A segunda opção é um CDB com liquidez diária, que te pague pelo menos 100% do CDI. Ou seja, você, ao invés de estar emprestando dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, caso essa instituição financeira dê algum tipo de problema, o Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver o que você investiu. Mas, atenção, quando você for colocar sua reserva de emergência, eu sugiro que você escolha um banco sólido. Por quê? Porque você não quer correr o risco de, quando você precisar do dinheiro, você não conseguir tirar. Então, não tente procurar aquela rentabilidade um pouquinho maior num banco mais arriscado. Busque um banco sólido que vai te dar segurança de ter o dinheiro conforme você precise e que te pague pelo menos 100% do CDI. A terceira opção é você deixar nas próprias caixinhas dos bancos digitais, que vai te render algo em torno de 100, 102, 103% do CDI. Aí, os bancos digitais, eu não conheço cada um especificamente e não quero fazer propaganda de nenhum deles, mas você pode procurar quais são as melhores opções para você estar deixando sua reserva de emergência. A quarta opção é você investir num fundo DI de taxa zero ou quase zero, que te dê uma rentabilidade maior do que os 100% do CDI. Você vai tentar, através de um gestor, que compre os títulos de renda fixa, títulos seguros, que ele consiga rentabilizar um pouco mais do que esses 100% do CDI. Lembrando, esse fundo tem que ter liquidez diária. Essa etapa de montar a reserva de emergência é uma etapa demorada. Vou dar um exemplo. Se você junta 20% do que você ganha e você precisa montar sua reserva de 6 meses, você vai demorar aproximadamente 30 meses para montar essa reserva. E vai dar aproximadamente 2 anos e meio. Caso você invista só 10% na sua reserva, você vai levar aproximadamente 5 anos, sem contar com os rendimentos que você vai ter ao longo do período. E o que você não pode considerar como reserva de emergência? Você não pode colocá-la em renda variável. Por quê? Porque pode cair muito aquelas ações ou aqueles fundos de investimento, fundos imobiliários, e você não conseguir resgatar o valor que você precisa naquele momento. Você não pode colocar ele em fundos de investimento que sejam arriscados ou multimercados, que você tem um risco muito alto, variação muito alta. Criptomoedas, você não pode colocar em debênture, LCIs, LCAs, porque você vai ficar com o dinheiro alocado e não vai conseguir sacar quando você precisa. Ou se você precisar tirar o dinheiro antes da hora, você vai ter uma perda financeira muito grande. E eu não recomendo também que coloque na poupança, a não ser que seja aquele dinheiro muito rápido que você precise, para caso o tesouro esteja fechado, você deixa um valor bem pequeno ali, para que você consiga sacar ele a qualquer momento. Por quê? Você pode perder rentabilidade, mas você não vai precisar recorrer a mais ninguém. Mas eu só recomendo que você deixe o mínimo possível na poupança. Por quê? Para você sacar ele a qualquer momento. E só por isso. Mas todo o seu montante deve ficar alocado em um desses investimentos que eu te falei. No Tesouro Direto, um CDB de liquidez diária,
numa caixinha que você tem aí de um banco digital ou num fundo DI, que você escolha o melhor para você ou faça uma mescla ali, coloca um pouco no tesouro, um pouco no fundo e consiga montar e gerir sua reserva de emergência. Agora vamos para um pouco de prática. Eu vou te mostrar aqui uma maneira simples para que você consiga simular qual seria esse melhor investimento. Então você pode entrar no próprio site do Tesouro Direto e você vai vir aqui em simulador, simule o seu título. Para isso, você vai vir aqui escolher o título Tesouro Selic. Qual deles? Tem dois aqui, ó, 2028 e 2031. Você vai olhar o que te paga mais, qual que te dá a maior rentabilidade. Por quê? Todos os dois têm liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento. Então você quer o que te dê maior rentabilidade. Então eu vou simular aqui o Tesouro Selic 2031. E eu vou simular quanto que eu quero investir hoje. Supondo que minha reserva de emergência é 30 mil reais, ou seja, 5 mil são os meus gastos e eu preciso deles 6 meses, vai dar os 30 mil. Eu vou colocar aqui os 30 mil reais. E eu vou simular quanto que eu vou estar investindo agora. Você pode também alocar, botar uma parte e ir colocando valores mensais para você fazer essa simulação também. Se você for olhar, o título que está pagando mais é o título do Tesouro Direto. E depois vem o fundo DI, CDBs e assim sucessivamente. Mas por quê? Porque o Tesouro Direto ele simula alguns parâmetros e você consegue alterar eles. Você vai entrar aqui e colocar a rentabilidade do CDB. A gente não falou que ele precisa ter pelo menos 100% do CDI? Então nós vamos colocar aqui 100%. E a gente vai colocar aqui também o fundo DI com os 102% que eu tinha citado anteriormente, ou 101%, ou 100%, caso você queira. E a gente vai botar para aplicar os novos parâmetros. Quando a gente fizer essa aplicação dos parâmetros, você vai ver que o gráfico vai ficar bem diferente. Ele vai estar aqui, ó, muito próximo um do outro. Ó, Tesouro Direto, ele vai render 57 mil bruto, CDB 56.651 e o fundo DI 57.009. Só que aí eu vou lembrar os custos. O Tesouro Direto, você vai pagar, caso tenha mais do que 10 mil, 0,2% ao ano. É um valor bem baixo, que vai mudar pouco a rentabilidade, mas com certeza ele vai ficar um pouco menor esse valor. E possivelmente o CDB vai ser o que paga mais. Por quê? Porque ele já está aplicado, você só vai pagar imposto de renda no final. E o fundo DI, como ele tem os come-cotas, que vai antecipar o imposto de renda, ele vai te dar um valor menor também no futuro. Dessas opções, eles vão ficar bem próximos, tá? Mas o que vai pagar um pouco mais seria o CDB, tá? Só para você saber que existem essas diferenças com base nos custos que vão gerar. Tesouro Direto 0,2, o fundo DI com come-cotas do imposto de renda e o CDB você vai pagar no final só o imposto de renda, assim como todos os três, o Tesouro, o CDB e o fundo. Agora que você já sabe a diferença entre eles, é só começar a investir e montar a sua reserva de emergência. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve, curta, compartilha e comente, porque isso vai ajudar o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas.